paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. E nesse mês de janeiro nós temos nos aplicado em estudar, em conhecer mais sobre a história de José. E eu quero falar com você um pouco hoje nessa história que tanto nos edifica. E vamos ler em Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 37. Do versículo 37 até o 43, que diz assim: E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Amém. A palavra do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler, nos mostra quando José finalmente chegou no posto de governador do Egito. E se a gente lesse apenas essa passagem que nós acabamos de ler, se a gente não conhecesse toda a história antes disso, todos os processos que José passou, se nós apenas pegássemos esse trecho aqui que nós acabamos de ler, quando o Faraó coloca um anel no seu dedo, quando o Faraó o exalta, o coloca sobre o trono, sobre todo o governo do Egito, se nós lêssemos apenas essa passagem, nós pensaríamos assim: uau, que homem de sorte, Como assim um homem acorda prisioneiro, esquecido, largado na prisão e dorme como governador do Egito, Como num só dia esse homem tem a sorte, tem a vida completamente mudada, completamente transformada em um só dia. E aí a gente pensaria: eu não tenho uma sorte dessa, Essas coisas não acontecem comigo, ter a vida transformada assim. Mas a gente conhece a história de José. A gente sabe que não foi tão fácil assim. A gente sabe que não foi de repente. Que esse de repente demorou muito tempo para acontecer na vida de José e na vida de todo mundo, A nossa vida é feita por processos, A gente sabe que o fato de José ter chegado como governador do Egito foi resultado de uma história, resultado de escolhas que ele fez, resultado de processos que ele passou. Vamos lembrar um pouquinho quantas coisas José atravessou para que esse dia finalmente chegasse na vida dele. Ele foi traído pelos seus irmãos, experimentou do ódio, da ira dos próprios irmãos, do seu próprio sangue, foi afastado do seu pai, foi afastado do seio da sua família, foi mandado para uma terra distante como escravo, perdeu todos os seus direitos, perdeu a sua dignidade, se tornou escravo. E aí quando ele consegue, por mérito próprio, por trabalho, por fidelidade ao Senhor, quando ele consegue, como escravo, um reconhecimento, uma posição privilegiada dentro da casa de Potifar, porque Potifar reconhecia que ele era diferente, que tudo que ele fazia prosperava. Então Potifar foi dando a ele cada dia mais responsabilidades, até ele se tornar ali o administrador de tudo que Potifar tinha. E quando ele chega nessa posição, que é vista, até como uma posição privilegiada, aí ele sofre essa injúria e é preso injustamente, É preso por ter feito o que era certo, é preso por ter mantido a fidelidade ao Senhor e ter mantido a fidelidade ao seu dono, a Potifar. Então, por ter feito a escolha certa, por ter agido corretamente, foi preso. E depois de ser preso, vocês imaginam, ele ainda continuou fiel ao Senhor, ele ainda se manteve firme, mesmo tendo
tendo atravessado todos esses processos, e ele ainda se manteve firme, e aí sim ele assumiu o posto de governador do Egito, e isso levou anos, e isso levou com certeza, sofrimentos, lágrimas, angústia. Pensa, na cabeça de José, tudo que passava diante daqueles acontecimentos, quantas coisas poderiam ter passado na cabeça dele, e ele poderia ter desistido no meio do caminho. Se José tivesse desistido no meio do caminho, se ele não tivesse persistido, se ele não tivesse continuado, se mantido fiel ao Senhor, se mantido esperando a promessa de Deus, se mantido firme naquela decisão de ser fiel ao Senhor, de que o Senhor o honraria, o abençoaria, se ele tivesse desistido, por exemplo, na prisão, ele teria passado o resto dos seus dias preso, teria morrido, esquecido, largado, seria apenas mais um prisioneiro morto. O pai dele nunca saberia toda a história, tudo o que tinha acontecido. Ele nunca teria tido a oportunidade de rever o seu pai, de rever a sua família. Ele nunca teria chegado a esse posto de governador. Ele não teria cumprido o propósito de Deus, na vida dele, que foi de prover esse alimento, prover a família dele, a linhagem da família dele. Então os planos de Deus teriam sido frustrados na vida dele, ele teria morrido esquecido se ele tivesse desistido, se ele tivesse pensado no meio do caminho, não, eu estou fazendo certo até aqui, eu não estou chegando a lugar nenhum, não, eu estou me esforçando, e quando finalmente parece que as coisas vão acontecer, eu retrocedo, porque ele poderia ter pensado isso, poderia ter passado 1 milhão de coisas na cabeça dele, e ter gerado no coração dele desânimo, mas a gente viu que José persistiu, e na nossa vida não é diferente. Às vezes a gente está caminhando em direção a uma coisa, Deus tem promessas na nossa vida, a gente faz o certo, mas parece que mesmo fazendo o certo as coisas dão errado, e eu quero trazer uma palavra de ânimo para você. Eu quero te incentivar a persistir, a continuar, porque se José tivesse parado no meio do caminho, ele nunca teria chegado onde ele chegou. E você não pode parar, a gente precisa continuar, mesmo que as coisas não estejam de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente planeja, mesmo que às vezes a gente pensa, todo mundo, parece que de repente todo mundo consegue o que quer, só a gente que não, Parece que as bênçãos chegam na vida das outras pessoas, mas a gente parece que não sai do lugar. Pior ainda, parece que às vezes a gente está retrocedendo. Mas se você está numa situação assim de desânimo, se às vezes as lutas do dia a dia vai gerando desânimo no seu coração, peça ao Senhor para te dar força, para renovar o seu ânimo, para renovar as suas forças. Não desista, persevere, persista. José só chegou onde chegou porque ele foi persistente, porque ele se manteve fiel ao Senhor, porque ele se manteve firme, motivado interiormente, se manteve animado, mesmo passando por todas aquelas situações. A gente vê que as situações não controlavam José, que José conseguia se controlar, mesmo em meio às adversidades, aonde ele ia, mesmo em lugares que ele não queria estar. O Senhor fazia ele prosperar, porque na posição que ele estava, ele dava frutos, ele era fiel ao Senhor, mesmo na prisão, ele se manteve fiel ao Senhor, ele se manteve fiel aos seus princípios, aos seus valores, e a gente precisa permanecer. Se a gente quer chegar até o final, se a gente quer conquistar as promessas do Senhor, a gente precisa permanecer, a gente não pode desanimar. Se você está desanimada, ore mais, leia a Bíblia, se encha dessa revelação de Deus, se encha da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos gera um novo ânimo, gera alegria, renova as nossas forças. Faça um propósito de jejum, de oração e continue. A palavra de Deus diz que o Senhor dá força àquele que não tem nenhum vigor. E continue, persevere, seja como José, mesmo no meio das adversidades, persevere. As coisas não acontecem de repente, não é de repente para ninguém. O de repente leva muito tempo, e se você estiver no meio do processo, continue, porque a sua sorte vai ser mudada, assim como o Senhor cumpriu na vida de José. Todas as promessas que ele tinha, todo o querer dele, o Senhor também vai cumprir na nossa vida, contanto que a gente, assim como José, que a gente permaneça, que a gente persevere naquilo que o Senhor gerou no nosso coração.